Mas olha, a cidade de Teresina passou por modificações nesse período agora em função da Covid-19. Decretos regulamentam a abertura de atividades econômicas e agora, hoje, começou a prevalecer uma nova norma, a de circulação de carros pelo centro da cidade. Nós vamos ao vivo falar com Elivaldo Barbosa, que está ao lado do prefeito de Teresina, Firmino Filho, para falar a respeito deste e de outros assuntos. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde. Estamos aqui na vice-prefeitura de Teresina e cumprindo rigorosamente os protocolos de distanciamento nessa entrevista ao vivo com o prefeito Firmino Filho. E você tocou aí na abertura exatamente num ponto que é uma inovação nesta segunda-feira, que amanheceu com o centro de Teresina parcialmente interditado para acesso de veículos. Eu mesmo passei por lá, ali naquela região da Praça Pedro II, João Luiz Ferreira, e estava realmente com restrições para a entrada de veículos na região mais central. Isso faz parte das medidas de restrições da Prefeitura da capital para preparar o ambiente à reabertura ou para uma nova etapa da abertura. E esse procedimento está dando certo? O que a Prefeitura pretende a mais em relação a isso? E o cronograma de reabertura das atividades? Como a Prefeitura avalia, por exemplo, a curva da Covid-19 na capital? Vamos iniciar perguntando exatamente sobre o centro de Teresina com essas medidas adotadas hoje com o prefeito Firmino Filho. Olá, prefeito, boa tarde. Qual o impacto dessa medida na estratégia da Prefeitura de reabertura ou do enfrentamento à Covid-19? Boa tarde. É importante que nós possamos colocar esta medida dentro do contexto que nós estamos passando pela cidade relacionada à Covid-19. No final de junho, na última semana de junho, nós tivemos o pico dessa doença. Nas últimas 2 semanas, nós temos várias evidências de que a doença está gradativamente cedendo. Nós já tivemos, nessas últimas 2 semanas, uma redução da quantidade de pessoas que buscam atendimento nas clínicas, nas UBSs, quer sejam públicas ou privadas, com síndromes gripais. Nós já tivemos redução, nessas últimas 2 semanas, de pessoas que sofrem de síndrome respiratória aguda grave. E nós temos também evidências de que a quantidade de óbitos nessas últimas 2 semanas também reduziram gradativamente. Então, esse conjunto de informações nos permitem dizer que nós podemos iniciar esse processo de retomada da economia. Qual o desafio? Nós temos que fazer com que essa curva continue a cair, que essa doença continue a desaparecer da nossa cidade, porque ela é grave e ainda está atingindo nossa população duramente, e ao mesmo tempo nós precisamos gradativamente retomar a atividade econômica. Então esse é o nosso pacto com a cidade. Nós vamos continuar coxando para que a doença caia, daí o isolamento nos finais de semana, que tem sido bem sucedido, e ao mesmo tempo nós iniciamos essa retomada gradual, faseada da atividade econômica. Iniciamos na semana passada a fase 1, na sua primeira etapa, com a construção civil, com a indústria e com lojas de material de construção. E nessa segunda etapa vamos retomar agora no dia 20. Basicamente teremos o comércio de veículos, assim como também as autopeças, peças de veículos na nossa cidade a partir do dia 20, na próxima segunda-feira. O que é que infelizmente aconteceu na semana passada? Quando da reabertura na segunda-feira passada, muitos entenderam que abriu geral. Não é verdade. Fundamental nessa estratégia é que nós possamos abrir etapa por etapa e que todos possam respeitar as regras do jogo. Porque se nós abrirmos de forma atabalhoada, caótica, nós podemos ter uma retomada da doença e jogarmos fora todos os nossos esforços que nós fizemos até agora. Então, nós vimos muito isso, muito desrespeito às regras do jogo, a esse processo de isolamento e esse decreto municipal, vimos muito isso na semana passada no centro da cidade. Veja só, foi retomada a indústria, foi retomada a construção civil, foi retomada o material de construção, que tem pouca presença no centro. E, de repente, o centro bombou de gente. Então, eventualmente, o que é que está existindo lá? Existia lá grande quantidade de lojas trabalhando clandestinamente. Então, nós fizemos esse isolamento desse quadrilátero no centro, Maranhão, Paissandu, Desembargador Freitas e Davi Caldas, para fazer com que nós venhamos a evitar esse comércio clandestino que está colocando em risco essa estratégia. E, ao mesmo tempo, como você falou, nas várias outras etapas posteriores, nós vamos ter vários
setores econômicos que são fortes no centro e, portanto, a gente fazer essa prevenção, esse isolamento desse quadrilátero já é uma forma de nós prepararmos o retorno desses setores nas próximas semanas. É isso que nós queremos. As restrições para os próximos finais de semana de julho, prefeito? Continuam nos fins de semana até o final desse mês. A partir de quinta-feira? A partir de quinta-feira, de forma mais dura, na sexta, sábado e domingo. Então, o que nós estamos vivendo é esse processo de transição. E esse processo tem que ser muito cuidadoso para que ele seja bem sucedido. Transição no qual a doença vai gradativamente cedendo e, ao mesmo tempo, a atividade econômica vai gradativamente sendo retomada. E esses setores que estão sendo reavivados, eles, na realidade, não voltam de qualquer jeito. Eles voltam com restrições. Por exemplo, a construção civil está funcionando apenas 3 vezes por semana. Os outros setores, a indústria, material de construção, apenas 4 dias por semana, com 6 horas por dia e com 50% da sua força de trabalho em relação à questão, à quantidade de trabalhadores que existia antes da pandemia. Portanto, esse retorno tem que ser bastante cuidadoso para que a gente não provoque um acidente e a gente retroceda. Eu comparo a descida de uma serra. Quando você vai para Fortaleza, dirigindo ali na Serra do Ibiapaba, sempre dá um friozinho na barriga quando a gente começa a descer a serra. A gente vai acelerando com muito receio. E, ao mesmo tempo, o pé esquerdo já está lá na embreagem, né? Já está atolado na embreagem, e o pé direito fica já preparado, qualquer coisinha, apertar no freio. E a mão direita que está no guidão, que está na direção, já fica já olhando assim, para o freio de mão, qualquer coisa você puxar. Então você vai descendo, mas vai descendo o quê? Com muita segurança para evitar algum desastre no meio do caminho. Então esse processo de retomada lenta, mas gradual, seguro e responsável, que nós estamos pactuando com a cidade, que a gente está buscando obedecer. Então esse apelo que a gente faz a todos aqueles do comércio, todos aqueles que já sofreram muito até agora, dizem, olha, nós estamos muito próximos de sair de tudo isso. E a gente não pode jogar tudo fora no final. Pelo contrário, a gente tem que seguir essa gradação, porque ela vai nos levar ao porto seguro. E a gente espera, no mês de agosto, a gente já está vivendo outro momento. Eu estava falando agora há pouco, basicamente das 9 capitais, nós tivemos 4 capitais que tiveram um pico aí em torno de 60 dias após o primeiro óbito. Aí você tem Recife, Fortaleza, São Luís e Maceió. Outras 4 capitais tiveram o seu pico algo em torno de 90 dias após o primeiro óbito. Você inclui Teresina, Natal, você inclui Aracaju, Salvador. Somente até agora João Pessoa não chegou no seu pico. Então, o que está acontecendo aqui conosco é mais ou menos 30 dias após tudo aquilo que aconteceu em São Luís, 30 dias aconteceu em Fortaleza, 30 dias aconteceu em Recife. Então, é nesse processo que nós estamos trabalhando, de queda, garantir que essa queda seja realizada de fato. A gente não pode brincar com essa doença, esse é um inimigo muito perigoso, né? Um adversário muito ardiloso, e a gente não pode brincar em serviço com ele, tem que estar sempre atento. É a mesma coisa de futebol. Por exemplo, o Flamengo é superior ao Fluminense, mas se o Fluminense, quer dizer, o que aconteceu quarta-feira passada? O Flamengo, com toda a sua superioridade, não respeitou o adversário, com todo respeito aos flamenguistas. E o Fluminense, um time claramente inferior, por ponto de vista dos seus jogadores e tal, mas um time jovem, ardiloso, conseguiu uma vitória que parecia impossível. Então, para chegar até o final, e olha nossa partida de futebol contra esse vírus, nós estamos já no segundo tempo. O pico foi o intervalo. Então, a partir de agora, nós estamos aí com 5, 10 minutos do segundo tempo. A gente tem que continuar aplicado até os 45 minutos para garantir que nós vamos vencer essa batalha, apesar de todo o sofrimento que nós já passamos. Então, esse apelo que a gente pede à população, especialmente aos comerciantes, quer dizer, que se engajem nesse processo, que deem a sua contribuição. É hora de seguir as regras para que nós possamos chegar ao porto seguro. Prefeito, o governo do estado tem um protocolo que estabelece, por exemplo, a volta das atividades presenciais da educação para setembro. Como a prefeitura está se integrando a essa estratégia já estabelecida através dos protocolos do governo do estado em relação ao que a prefeitura de Teresina determinou para esse retorno gradual? Basicamente, qual é o entendimento supremo? Quem determina as regras do jogo em relação a essa questão toda é o governo do estado, através de legislação própria, através de decreto próprio. O que as prefeituras podem fazer é estabelecerem condições mais restritivas ainda. Agora, as prefeituras não podem ser mais flexíveis que o governo do estado. Nesses últimos dias, o próprio ministro Toffoli reforçou essa decisão. Quer dizer, então,
aquilo que o governo do Estado determinou, a Prefeitura pode até ser mais rigorosa que o governo do Estado, agora a Prefeitura não pode flexibilizar. As equipes técnicas, tanto do governo do Estado quanto da Prefeitura, trabalharam em conjunto no planejamento desse retorno faseado. Existem poucas diferenças entre o nosso planejamento e o deles. Nós já soltamos a nossa primeira fase, o Estado já soltou todas as suas 4 fases. Nessa quarta-feira nós vamos soltar as fases restantes. Basicamente, elas coincidem. Estão integradas? Isso, existe aí. Não tem dificuldade de relação? De jeito nenhum. Existe um diálogo muito franco, aberto, tanto entre a equipe da Prefeitura quanto da equipe do governo do Estado. Então, acho que nesse momento a gente não pode tratar de política, não é um momento político, não é um momento de política partidária, é um momento que as autoridades têm até a obrigação de estarem juntas, debatendo, dialogando, para defender a saúde das pessoas, defender o interesse público. Prefeito, mas eu vou tratar de política agora. Semana passada, quinta-feira, entrevistamos o pré-candidato tucano, Kleber Montezuma, e ele fala muito do senhor, integrado e tudo mais, já está fazendo o trabalho de buscar alianças e tudo mais. Mas, vez por outra, vem a pergunta, mas, pré-candidato, o senhor ainda não foi lançado, como todo mundo esperava, oficialmente pelo prefeito Firmino Filho. Aí eu passo a bola para o senhor. Olha, numa crise como essa, a gente vê a necessidade cada vez maior, mais clara, de termos na Prefeitura pessoas que têm experiência, que conheçam a cidade, que tenham preparo para fazer os enfrentamentos, para tomar as medidas necessárias. Eu acho que a crise deixa bastante claro a importância de um prefeito na vida de uma cidade. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Kleber tem preparo, tem conhecimento, conhece a cidade, é um homem sério, digno, honesto, tem todas as condições de ser um grande prefeito para Teresina. Mas nós estamos vivendo toda essa pandemia. Então, não é razoável nós estarmos dedicando os nossos recursos, o tempo do prefeito, o tempo nossa equipe de trabalho, para falar de política, para fazer política partidária. Então, nós estamos nos dedicando integralmente ao enfrentamento desse vírus. Esse compromisso que nós fizemos com a cidade de Teresina, lá em meados de março. Então é isso que nós estamos fazendo. Teresina teve a generosidade, a bondade de ter me colocado como prefeito 4 vezes. Sou absolutamente grato e devedor da cidade de Teresina. E o meu empenho pessoal nessa crise é uma forma de tentar retribuir toda essa generosidade e bondade que Teresina teve conosco. Então a gente está se dedicando 24 horas por dia, todos os dias da semana, para buscar entender todo esse desenvolvimento, aprender com outras experiências, cobrando a nossa equipe, cobrando resultados, posicionando todo mundo, enfim, para que nós possamos minimizar o sofrimento do povo teresinense. É isso que nós temos dedicado até agora. Eu acredito que a politização não é adequada nesse momento. Infelizmente, tem algumas pessoas que estão politizando. Eu, por exemplo, defenderia que a eleição deveria ser feita no próximo ano, porque transformar o ano 2020 no ano político, com eleições, faz com que todo o processo de enfrentamento desse vírus seja contaminado. E a gente olha, a gente abre os grupos de WhatsApp e dá uma olhada, tem gente falando grosso, gente falando rosado, gente criticando, gente colocando questionamento tudo que o poder público faz, e quando a gente vai ver, é candidato a prefeito, é candidato a vice-prefeito, é candidato a vereador, gente que está, na realidade, buscando voto. Num momento como esse, que a gente devia estar enfrentando esse desafio comum, esse inimigo comum de todos nós. Então, acho que eu particularmente defendo que as eleições sejam no próximo ano, mas que não haja renovação de mandato, que se coloque um interventor até que o resultado das eleições seja apurado. Então, mas infelizmente o Congresso entendeu que isso... É dia 15 de novembro, prefeito. Nós vamos ter, infelizmente, já não apenas a contaminação dessa política de enfrentamento da pandemia, vai acontecer não apenas mais na frente, já está acontecendo no presente, porque muita gente está já buscando fazer proselitismo político, demagogia política, no meio de uma crise tão séria quanto essa que nós estamos vivendo. Esta é a maior crise de toda a história da cidade de Teresina, e não é uma coisa qualquer. É exatamente por isso que nós não podemos politizar. A abordagem tem que ser baseada em fatos, em dados, em conhecimento técnico e científico. E é isso que nós estamos buscando conduzir, porque esse é o nosso compromisso com a cidade de Teresina. Mas o professor Kleber Montezuma já está em pré-campanha, em busca de apoio. Tem o aval político e o apoio do prefeito Firmino Filho para isso? Eu não tenho a menor dúvida que o Kleber vai ser um grande candidato, o Kleber vai ser um grande prefeito para a nossa cidade. Agora, toda essa questão política a gente quer deixar um pouco mais na frente, para não contaminar todo esse nosso desafio de garantir condições mínimas de segurança à população de Teresina nesse meio de pandemia. Então é isso que eu peço à população de Teresina, quer dizer, vamos
enfrentar esse desafio e vamos deixar a política um pouco mais na frente para que ela não contamine, né, toda a nossa estratégia, que é baseada numa questão técnica, numa questão científica, numa questão institucional. A formação da chapa, o que o senhor arrisca? Está com progressistas, como disse Kleber Montezuma, a escolha do vice? Também, eu acho que essa escolha do vice deve ser feita no momento apropriado. Todos nós sabemos que caberá aos progressistas a indicação do candidato a vice ou da candidata a vice, uma questão dos progressistas. Obviamente nós vamos conversar e vamos acatar a decisão deles. Mas toda essa questão eu acho que deve ser... O senhor tem preferência, prefeito? O senhor tem preferência? Não tenho preferência. Eu acho que vamos deixar para lá. O senhor tem conversado com o professor Kleber sobre a pré-campanha, dado algum conselho, alguma orientação? Olha, o Kleber tem sido presente, né, em todo esse processo. Desde o início de toda essa crise, o Kleber faz parte desse gabinete, ou pelo menos fazia parte, até se afastar desse gabinete de crise. Então, ele participou de todas as decisões, aconselhou, teve presente, né, sempre solidário, trazendo muito da sua experiência, né, do seu conhecimento para nos auxiliar. Então, eu estou envolvido ainda muito com essa questão da pandemia, mas enfim, o Kleber teve que sair até por essa questão legal, decidiram que vai ter eleição nesse ano, e nós temos um candidato, e não tenho a menor dúvida de que ele vai fazer um papel bonito, porque tem experiência, tem seriedade, já demonstrou que sabe entregar resultados para a melhoria da população, esse trabalho fantástico que a Educação Municipal de Teresina tem. Enfim, eu não tenho a menor dúvida, e apaixonado por Teresina, então não tenho a menor dúvida que ele vai fazer uma grande campanha e vai fazer uma campanha vitoriosa, que é tudo isso que nós queremos. Então, agora vamos deixar um pouco mais na frente, deixar um pouco, nós atravessarmos todo esse... Então podemos afirmar que a partir dessa entrevista, se tinha alguma dúvida, essa dúvida não tem mais. Kleber Montezuma é o candidato do prefeito Firmino Filho, e esse é o caminho sem volta na estratégia tucana para a prefeitura da capital? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nosso pré-candidato se chama Kleber Montezuma, e nós vamos, no momento correto, fazermos uma campanha bonita. Mas a campanha não é agora ainda, é mais na frente. Muito obrigado, prefeito. Joelson, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Acho que dá para o prefeito ouvir, Joelson. Dá para o prefeito ouvir? Então, eu queria conversar um pouco com o prefeito Firmino Filho, porque nós vamos chegando aí haveria hoje, dia 13 de julho, a possibilidade de reabertura de outras atividades econômicas. E no protocolo que foi estabelecido, no calendário que foi estabelecido pela Prefeitura, a última data seria o do dia 17 de agosto para a retomada dos últimos modelos aí econômicos das atividades. Com essa prorrogação do dia 13 para o dia 20, estende-se também por mais uma semana as datas eventuais para a retomada das atividades econômicas, prefeito? A rigor, houve uma postergação da data de início da segunda etapa da primeira fase. Inicialmente, a previsão era para o dia 13 de julho, nessa segunda-feira, mas foi postergada para o dia 20. Então, a segunda etapa da primeira fase foi postergada justamente por conta daquilo que aconteceu no centro na semana passada. Então, na quarta-feira, nós vamos publicar as fases seguintes. A fase 2, a fase 3 e a fase 4. Basicamente, dentro daquela mesma periodicidade prevista no faseamento do governo do Estado. 14 dias entre cada fase. Só que a Prefeitura, dentro de cada fase, está colocando 2 etapas. Uma primeira etapa, 7 dias, e uma segunda etapa dos 7 dias consecutivos. Ou seja, nosso planejamento ele é faseado e com etapas dentro dessas fases, o que faz com que o processo seja mais gradual. É justamente isso, nós queremos um retorno que seja gradual, seja faseado, mas que seja seguro e responsável, porque nós temos a responsabilidade com a vida da população de Teresina. E se durante todo esse processo acontecer algum tipo de recrudescimento da doença, obviamente nós temos que ter responsabilidade de eventualmente congelar todo esse processo de reabertura e eventualmente temos que ter a responsabilidade também e a seriedade também de retroceder caso seja necessário. Então todo esse processo é um processo novo, desconhecido, e a gente tem que ter muito cuidado, né, com o comportamento dele. É exatamente por isso que, como tudo isso é muito desconhecido, é que nós, mais do que em outros momentos, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente está fazendo nesse comportamento. Por quê? Porque se determinados setores não respeitarem as regras do jogo, se voltarem todos de uma vez, desrespeitando de forma generalizada o decreto da Prefeitura, nós poderemos ter um resultado desastroso.
E se esse resultado desastroso acontecer na saúde, obviamente nós vamos ter retrocessos também na área da economia, e isso a gente não deseja. Então, para que nós possamos chegar o mais rápido possível nesse porto seguro, é necessário que todos nós possamos estar juntos, de forma disciplinada, de forma ordenada, para que nós possamos ganhar. Reação de setores do empresariado, o prefeito afirmando que falta um diálogo da prefeitura com esse segmento para garantir assim, um retorno e o restabelecimento das atividades econômicas em Teresina. Olha, a prefeitura tem um grupo de trabalho com o professor Washington Bonfim, o professor Cleber Montezuma fazia parte desse grupo anteriormente, o nosso secretário Francisco Candé faz parte desse grupo, o Bruno, lá da Sendec, secretário de Desenvolvimento da também faz parte desse grupo. Conversamos com todos os setores que procuraram a prefeitura tiveram recepção, tiveram diálogo. Agora, a prefeitura, ela tem a responsabilidade de tomar a decisão última. Ouvir os vários líderes empresariais é uma coisa. Outra coisa é ceder aos caprichos ou às colocações de todo e qualquer líder empresarial. Não. A decisão de última instância é da prefeitura, que representa o povo de Teresina. Nós temos a obrigação, sim, de escutar todos. Escutar de forma respeitosa, de forma bastante qualificada. Colocamos um grupo de trabalho qualificado para fazer esse processo de escuta e de diálogo. Da nossa parte, foi uma escuta e um diálogo bastante produtivo e respeitoso. Agora, a prefeitura não se furta a sua responsabilidade de representar o interesse da população de Teresina, de representar 860 mil teresinenses. Então, é importante deixar claro, quer dizer, dialogar com a classe empresarial não significa que a prefeitura vai ceder a toda e qualquer consideração da classe empresarial. Por quê? Nós não estamos aqui para defender interesses de empresário. Estamos aqui para defender o interesse de toda a população. Todos os teresinenses. Quer sejam empresários ou trabalhadores, quer sejam desempregados ou não. Nossa obrigação é com todos e não com a parte do todo. Muito obrigado, então, ao prefeito Firmino Filho, por nos conceder essa entrevista aqui ao vivo no Jornal do Piauí. Eu volto com você no estúdio, Joelson. Daqui a pouco chegarei aí. Tá bom, então. Daqui a pouco Elivaldo conosco aqui. Obrigado, Elivaldo Barbosa, pela entrevista aí com o prefeito Firmino Filho, trazendo detalhes das medidas que estão sendo tomadas e deixando claro aí que o pré-candidato que recebe o apoio do prefeito Firmino Filho para as eleições de 2020 é Cleber Montezuma, o ex-secretário de Educação. Cleber Montezuma, portanto.